Lei Orgânica do município de cassar o Éder Borges. Agora, 10 horas e 26 minutos. Muito bem, vamos falar ainda sobre Câmara de Vereadores. Uma investigação feita dentro da Câmara concluiu que o e-mail racista enviado para o vereador Renato Freitas, do PT, aquele que pode ser cassado por ocupar uma igreja, foi forjado. O resultado da investigação foi enviado ao Tribunal de Justiça para que a cassação ou não do vereador possa ser decidida. A votação sobre a perda de mandato de Renato Freitas, você lembra, ouvinte, tinha sido suspensa pela Justiça, que determinou, primeiro, o fim das apurações sobre o caso do e-mail racista. Então, agora, os vereadores esperam a decisão para poder agendar uma nova data e, enfim, analisar o caso. Essa investigação foi aberta depois que o vereador Renato Freitas recebeu um e-mail racista disparado da conta do colega Sidney Tualdo, do Patriota, que, inclusive, é o relator do caso, de cassação do Renato Freitas, é uma peça-chave para que o processo de Freitas tivesse o andamento na Câmara. O Sidney Tualdo sempre negou ser o autor desse e-mail racista e chegou até a fazer um boletim de ocorrência. Então, a conclusão é de que a mensagem de e-mail foi forjada para simular o envio usando a estrutura de e-mail da Câmara de Vereadores, mas que na verdade foi disparada por um serviço hacker da República Tcheca. Além disso, segundo a Câmara, não houve qualquer acesso ou tentativa de acesso do vereador Sidney Tualdo no horário, no e-mail, o horário em que o Renato Freitas recebeu a mensagem racista. E aí a vereadora Amália Tortato, do Partido Novo, que é a corregedora da Câmara, é responsável por essa apuração, falou então sobre essa conclusão do relatório que apontou o e-mail forjado. No nosso parecer final, foi possível afastar definitivamente a hipótese de que esse e-mail partiu de uma caixa de e-mail institucional aqui da Câmara Municipal. As informações adicionais enviadas pela SERPRO confirmaram isso. Aquela informação que nós já havíamos antecipado no nosso relatório preliminar, de que foi usado um site hospedado na República Tcheca. Então, a SERPRO confirmou que o IP virtual e o fuso horário da mensagem coincidem com o fuso horário da Europa Central. A SERPRO também nos informou que não houve nenhuma tentativa de acesso ao e-mail do vereador Sidney no horário em que a mensagem foi disparada e que não houve, inclusive, nenhuma troca de e-mail entre os dois no horário mencionado. Então, essas informações corroboram a informação que já havíamos passado no relatório preliminar. Bom, e o vereador Sidney Tualdo, esse que tinha sido acusado de enviar o e-mail, que agora as investigações deixam claro, não tem nada a ver com essa história, disse que nunca, jamais teria tomado aí uma atitude racista. A corregedoria encerrou a sindicância sobre o suposto e-mail racista enviado ao vereador Renato Freitas, que ele oportunamente usou para se vitimizar. Confio nos processos internos da Câmara de Vereadores, na transparência e lisura das comissões, por isso não podemos hesitar em assumir que houveram problemas com a segurança de nossos e-mails e que as devidas providências precisam ser tomadas. É triste ver o vereador julgando o nome da Câmara de Vereadores na lama, com inúmeras declarações inverídicas como a deste e-mail, que nada mais foi uma tentativa baixa de me atribuir o rótulo de racista. O que posso afirmar, não deu certo. Meus atos e minha carreira falam por mim, e isso ninguém pode mudar. Bom, aí o Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil também foi acionado para investigar o caso, só que por enquanto não há previsão aí para o fim desses trabalhos de investigações. Riva. Gente, tem que pôr para rodar agora, né? Um processo de cassação do vereador, certo? Que é uma situação diferente da do Éder Borges. Ali é decoro parlamentar, é a Câmara que julga politicamente. Os ouvintes ficam comparando. Puxa, Não. Mas aí cassou o Éder Borges, o Renato Freitas não teve a cassação avaliada, como é que fica? Foi um caso que surgiu primeiro, Uma tese. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A frase cabe bem aqui neste momento. Vamos lá, vereador Éder Borges tem um processo de cassação já pelo TRE, dizendo que não entregou a quitação eleitoral de 2016. Tem essa ofensa contra a PP Sindicato e a Justiça diz que foi uma ofensa com difamação, que não foi um meme que ele colocou, que é a segunda. Essa veio o trânsito em julgado e a Constituição é clara. Quem tem trânsito em julgado por condenação criminal não pode ficar por ali. Oficiaram a Câmara derrubou. A outra é um processo político que vem com uma denúncia, a Câmara apurou ali na sua comissão, a comissão jogou para o plenário agora é que tem que decidir. São processos diferentes. O fim é o mesmo, cassação ou não, mas os processos são diferentes. No caso do vereador Éder Borges, a Câmara nem tem o que fazer. Por isso que não joga para plenário, ela cumpre a lei, cumpre a regra. No caso do vereador Renato Freitas, aí tem a discussão. Aí você joga para o plenário é que vai decidir, porque são coisas completamente distintas. Até nem tem representação criminal contra o Renato Freitas. O que tem sobre ele é uma cassação por quebra de decoro parlamentar, que é um processo político. Agora, qual era a regra da justiça? Ó, termina a apuração, não era? Terminou. Primeiro apura o e-mail. Terminou Isso. a apuração, e agora?
Agora tem que botar para rodar, tem que convocar a primeira sessão, a segunda sessão e ver no que vai dar. E ponto final. Não tem mais motivo de enrolar. É hora de jogar para o plenário e saber qual é a decisão política, nesse caso, dos políticos que vão julgar o Renato Freitas. E Riva, para fechar essa história, já é possível antecipar o que deve acontecer nessa votação aí em relação ao Renato Freitas? Vai ser cassado, não vai ser cassado? A tendência ainda é de cassação. Ele vai ter os 20 votos. A princípio, a tendência é muito forte de cassação do vereador Renato Freitas do PT, porque os vereadores de Curitiba não aguentam mais ter apontados para ele o dedo de que são passadores de pano. Como já aconteceu em 2 outros casos recentes. E agora, o Renato Freitas quebrou o decoro, sim, só que ele vai ser também o boi de piranha, para mostrar que quando a coisa chega num nível alto, a Câmara de Vereadores de Curitiba pode cortar na própria pele. Mesmo o caso dele não sendo criminal, como foi das outras 2 vereadoras que tinham rachadinha sobre elas. É político. Então o julgamento será político. Muito bem, vamos esperar também a decisão da Justiça para saber de fato quanto vai acontecer, mas já se sabe que a Câmara de Vereadores tem pressa para analisar a situação do Renato Freitas. Agora 10 horas e 32 minutos.